Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisas desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, variados. E a Ebenezer, que oferece contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito. Estamos estudando a guerra das naturezas, o conflito que todo ser humano enfrenta no seu homem interior, especialmente aqueles que já são redimidos pelo sangue de Jesus, os naturezas, a carne e o espírito degladiam-se diariamente dentro da sua alma, dentro do seu coração, da sua mente. Reflexão anterior, na parte 3, nós falamos sobre longanimidade e amabilidade. Hoje, dando sequência à parte 4, falaremos sobre bondade e fidelidade, mais duas virtudes do Espírito. A bondade, no grego se fala agatocine. O vocábulo agatocine deriva de agathos, inerentemente bom, bondade intrínseca, especialmente com uma qualidade e condição únicas. Como se relaciona com os crentes a bondade que vem de Deus, uma excelência espiritual e moral. Esse vocábulo agatocine ocorre 4 vezes no Novo Testamento, sendo aparentemente e estritamente um termo bíblico, ou seja, não aparece no grego secular. A bondade, agatocine, está intimamente ligada à benignidade, o Christotes, que nós vimos ontem. Enquanto a benignidade é uma qualidade do coração e emoção, a bondade é a benignidade em ação, ou seja, ela transborda para o mundo exterior. E nós vamos ver como isso acontece. O que é a bondade? A bondade é a qualidade do nosso Deus, várias vezes aludida nas Escrituras. Por exemplo, porém ele disse: Eu fui passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, nós sabemos que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado mortificou o espírito do homem em si, Daí a natureza caída. Em Cristo, essa imagem e semelhança é restaurada em todo o seu potencial. E é nessa condição que se manifestam os frutos do Espírito, inclusive a bondade que nós estamos falando aqui hoje. Ela vai se tornar uma realidade em nossas vidas, por meio do Espírito Santo. Natureza da bondade. Nós vimos a definição que bondade é uma qualidade de conduta e ação. Qualidade de conduta e ação. E que tipo de ações especificamente são expressas por meio dela? Quando se fala em bondade, as ações elas são práticas, porém nós podemos pensar em ações que são subjetivas e ações que são objetivas. Subjetivamente falando, a bondade se expressa por meio de uma conduta onde a justiça de Deus é uma marca inconfundível. O homem bom, caráter bom, boa índole, integridade. A bondade tem esse lado subjetivo, o lado da justiça de Deus que aparece nas nossas ações diariamente. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ele vai falar de maneira muito semelhante a Tito, ele fala também, o apóstolo Pedro também fala sobre isso na sua primeira epístola, no capítulo 2 e no capítulo 4. Então, um povo zeloso de boas obras, um povo que
reage à sua vida espiritual como reagiu Abraão, como reagiu Raabe, como reagiu Jó e tantos outros exemplos que nós temos de ontem e de hoje. Ações objetivas. Objetivamente falando, queridos, pessoas bondosas, pessoas que têm o fruto do Espírito da bondade, são pessoas que se doam, tá? E isso não está falando de recursos materiais somente, mas elas doam talentos, às vezes, elas doam o seu tempo, né? Enfim, elas se entregam em prol do seu próximo de diversas maneiras. Olha um exemplo que eu coloquei aqui do livro de Atos. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pessoas justas, pessoas retas, temente a Deus, elas não são só no seu caráter, elas também o são nas suas ações em relação ao próximo. A verdadeira bondade precisa, portanto, se tornar um estilo de vida daqueles que têm o fruto do Espírito. E para que vivamos assim, só tem um jeito, nós dependemos, nós precisamos passar pelo Calvário. Precisamos conhecer a Cristo, nos entregar a Cristo e que Ele ocupe o terreno da nossa vida completamente e nos mantenha limpos. Conforme lemos até em João 15 e em aulas anteriores. Precisamos lembrar que nós somos apenas mordomos, né, de Deus. Nós não somos, né, os detentores, os originadores das coisas que nós temos. Elas vêm do Pai. Fidelidade. Vamos à segunda virtude do dia. Pistes, né, no grego. Embora algumas versões traduzam esse vocábulo pistes como sendo fé, o sentido mais correto, sabendo que os frutos do Espírito têm a ver com o nosso caráter, com o nosso homem interior, o mais correto é pensar em fidelidade ou lealdade. William Barclay afirma que pistes descreve o homem em cujo serviço podemos confiar e cuja palavra podemos aceitar sem reservas. Descreve o homem com a fidelidade inflexível de Jesus Cristo e total fidelidade a Deus. Portanto, nessa declaração de Barclay, nós percebemos tanto o lado subjetivo quanto o lado objetivo que eu falei com vocês. No livro do Apocalipse, ao se referir ao remanescente judaico, João escreveu o seguinte: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E olha o final do texto: e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, pessoas fiéis, né? Fidelidade e lealdade do remanescente de Israel, de muitos homens e mulheres de Deus, são provados até o limite, diante das piores adversidades, mas eles sempre conservam e conservaram a sua fé. A fidelidade é uma das qualidades que Deus procura entre os homens desse mundo. Olha o que ele fala no Salmo 101:6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Mas não é somente Deus que procura tais homens, né? Aqui o mundo também, né? As pessoas desse mundo, elas também esperam que os filhos de Deus se comportem conforme o que diz ao Salmo 15, quando fala do habitante celestial. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, que contudo não muda. Característica dos habitantes celestiais, de homens fiéis, homens íntegros.
E assim nós concluímos mais duas virtudes do fruto do Espírito. Até agora nós vimos amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. E agora é hora de nós falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos que a Tua graça, Deus, se derrame sobre nossas vidas mais uma vez, mais um dia, pelo qual nós também somos gratos, ó Deus, gratos pelo descanso, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tudo que o Senhor tem nos dado, Jesus. Obrigado, Senhor querido. Nos ajuda, Deus, a ser bons mordomos, Pai, de tudo que o Senhor nos concedeu. E que isso tudo que o Senhor nos concedeu nós possamos usar, Pai, em relação ao nosso próximo. Sejam os recursos, sejam o talento, seja o nosso tempo, Pai, seja uma palavra. Nós possamos, Deus, repartir a Tua graça com aqueles que nos rodeiam, Deus amado, de maneira prática, Senhor. Em nome de Jesus, vivendo, Senhor, segundo a Tua palavra, sendo fiéis a Ti em todos os momentos, meu Deus. Guarda-nos, Pai, nós te pedimos, guarda a nossa casa, a nossa vida e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos aqui, então, a nossa reflexão de hoje. Próxima reflexão, nós vamos concluir, as virtudes do fruto do Espírito, falando sobre mansidão e domínio próprio. Espero todos vocês. Até lá. Tchau, tchau. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, variados. E a Ebenezer, que é o parceiro de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito.